Ei, Gabriel, bom dia. Bom dia. Vocês estão ouvindo o chiado do meu som aí? Sim. O chiado? Tá chiando ainda? Tá bem baixinho, bem baixinho. Vai. Dá pra... Tá atrapalhando assim? Não. Mal comprado. Deixa eu abrir o livro aí enquanto o pessoal chega. No final da aula eu vou fazer chamada, tá? Pode pegar o livro 2, galera. Página 4, Isa, do livro 2. Nós corrigimos a atividade da aula passada. Ah, tá. Nós corrigimos a atividade da aula passada e eu mandei a correção para vocês, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? A gente não conseguiu corrigir tudo, eu mandei a correção para vocês fazerem. Vocês fizeram? Eu fiz. A correção? Tá. Como que a gente vai fazer, galera? Olha só. Eu fiz, tio. Fez, né? Tá. Eu tô baixando um livro baixando um livro aqui para abrir, para a gente começar o livro 2. O que a gente vai fazer? Vocês vão enviar para mim essas atividades que vocês estão fazendo pelo o Alunos Book. Eu não consigo enviar pelo. Meu Deus. Eu não tô conseguindo enviar os negócios pelo notebook. Por que não? Porque quando eu abro lá o negócio fica. Não roda. Tipo, como assim? Ele não roda lá o negócio pra abrir. Tipo, fica uma coisinha rodando e não abre. Uma coisa rodando no ar. Mas você tá anexando o arquivo antes? É porque antes você tem que procurar o arquivo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá justamente na página que eu preciso que vocês vejam. Bom dia, tio. Ô, Rafael, Galera, você tá... não precisa, olha só, não precisa colocar a presença no chat. Não precisa, porque se eu esquecer, tá aí. Todo mundo já colocou a presença no chat? Uhum. Eu vou desativar o chat de vocês, tá? Com apenas com anfitrião. Isso. Você só manda uma mensagem para mim. Compartilhar a tela. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Que página, tio? Página 4 do livro 2. Vocês estão vendo aí a parte do Alunos Book aí? A página do Alunos Book? Sim. Você está vendo aqui? Para vocês aparece isso aqui também? Não. Tá Aparece? aparecendo.
Aparece. Para vocês isso aqui, não é? Anexo, Quando a gente browse Não, e não assim. aparece o Word pra gente. Pra gente não Tá. aparece o Word. Só JPEG e PDF, né? Sim. Beleza. Antes de vocês adicionarem, vocês têm que vir aqui em browser aqui, tá vendo? Você vem em browser, procura o arquivo. Depois que vocês clicarem no arquivo lá, que você vem em adicionar para você anexar o arquivo. Se você clicar aqui em adicionar, ele vai ficar procurando o arquivo que você deveria ter colocado aqui. Então, o procedimento é você vir em browser aqui, procurar o arquivo, selecionar o arquivo e depois você adiciona. Entenderam? depois vai mandar. Isso. O procedimento é esse. Não é você vir aqui e adicionar o PDF, é vir em browser primeiro. Eu não vou clicar aqui, que se eu clicar vai mandar eu fazer o login meu, porque isso aqui está aberto desde ontem. Vai estar desconectado já. Mas você tem que vir aqui procurar o arquivo para depois adicionar esse arquivo. Bacana? Então, acho que é por isso que vocês não estão conseguindo fazer isso. Deixa eu ver aqui sobre o livro. Eu vi com a pedagoga, com a tia Carla, o seguinte, uma possibilidade de vocês enviarem para mim o material por e-mail. Talvez, se não conseguirem mandar pelo notebook, mandar pelo e-mail. A tia Fernanda, ela falou que para mandar uma atividade por e-mail para ela. Isso, só que eu vou criar um e-mail para a sala de vocês. Vocês não vão mandar para o meu e-mail, vocês vão mandar para a sala de vocês. Eu vou criar um e-mail, tipo sexto ano, colégio Cristo Rei, @gmail.com. A gente criar um e-mail da sala e ficar tudo armazenado ali. Ô tio, mas já tem. Oi, não, mas vou criar de geografia. Vai ficar as minhas atividades armazenadas ali. Tranquilo? Porque assim fica mais fácil para eu organizar. Vamos lá. Deixa eu descompartilhar aqui para eu compartilhar a tela. Legal. Tá todo mundo com o livro aí, galera? Livro 2, página 4, tá bom? Nós vamos ter que estudar no ritmo um pouquinho mais acelerado que o que a gente está estudando até agora. A gente está muito lento. A gente está bem atrasadinho em relação ao conteúdo. Tio, aleluia, a gente vai começar o livro 2. Aleluia, né? Uhum. Então, ficar vigilantes em relação a isso, para a gente não ficar muito atrasado. Oi, tio. Oi. Isadora, ela sempre vem na aula. Aí eu falei, ela não veio agora, alguma coisa aconteceu. E eu sempre chego, ela já tá. Aí eu mandei umas 37 mensagens escrito Isa e liguei uma vez pra ela. Não, você ligou 2. Foi uma só que eu te liguei. Hoje foi uma só. Amanhã pode É, ser porque 43. tem dia que a Helena fica ligando e desligando, ligando e desligando, ligando. É pra Aí- isso, pra saber se você me atender, porque é importante. Ô, galera, vamos lá então. Tá todo mundo aí então, né? Todo mundo que tá aí, tá aí. Tá ótimo. Vamos lá. Nós vamos estudar página 4, livro 2. O conteúdo nosso é sobre a Terra, né? Sobre
o interior da Terra, mais precisamente dito. A gente já estudou algumas coisinhas de fora da Terra, coordenadas geográficas, os horários. A gente vai estudar um pouquinho sobre o que acontece dentro da Terra. Para efeito de curiosidade para vocês, Vai ter até que hoje, cortar o lobinho? não. Até hoje, o ser humano conseguiu desconhecer, desenvolver conhecimento em maior volume, mais sobre o espaço do que sobre o interior da Terra. Isso vai acontecer por causa das características desse interior da Terra, que vai impedir, por exemplo, o homem alcançar camadas mais profundas, camadas mais internas desse interior terrestre aí, desse interior, dessas partes mais internas da Terra. Isso devido às pressões, devido às temperaturas que existem aqui dentro, que são muito elevadas. Mas vamos por parte, né? Olha, observe no livro 4 de vocês aí, que a gente tem uma ilha, certo? Essa ilha é o arquipélago, essa ilha é uma ilha que está aqui, que faz parte de um arquipélago de Fernando de Noronha. Já até falou na aula passada por conta do fuso horário, sobre Fernando de Noronha. Esse arquipélago, ele foi formado por atividades vulcânicas que ocorreram no Brasil há milhões de anos atrás. No Brasil, hoje, não ocorrem atividades vulcânicas, né? Vocês não veem falar de atividades vulcânicas no Brasil hoje. Mas há alguns milhões de anos atrás, ou já houveram vários derramamentos vulcânicos dentro do território brasileiro, né? Um deles vai formar a ilha de Fernando de Noronha, outro vai formar a ilha de Trindade. Vai acontecer um derramamento vulcânico no território brasileiro, na parte continental do território brasileiro. Né? Então, no território brasileiro, a gente já teve eventos geológicos associados ao vulcanismo. Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo é basicamente tentar entender como que esses fenômenos naturais, como vulcanismo, terremoto, o próprio tectonismo, ocorrem. Né? Qual é a mecânica desses eventos? Por que esses eventos ocorrem? Aí na página 5, galera, tá assim, ó, Pangeia e a sua fragmentação. Vocês já ouviram falar na Pangeia? Eu vou falar, mas não lembro o que era agora. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. A Pangeia, eu vou adiantar um pouquinho, mas a Pangeia... Tio, Oi. a Pangeia não era o primeiro continente do mundo, que era todos juntos? Quem tá falando? Que eu não tô vendo, não. Tá, Tiago. Thiago. Thiago, exatamente isso. A Pangeia era um supercontinente que unia toda a massa continental que a gente tem hoje, dividida em 5 continentes. Isso era tudo juntos e formava um único bloco continental chamado Pangeia, né? Mas por que isso dividiu? Por que se fragmentou? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre as características da Terra. Então, lá no interior da Terra, a gente vai ter o início de atividades, a gente vai ter atividades de movimentação de materiais, que vai provocar o que a gente chama aqui na parte externa da Terra de vulcanismo e tectonismo. Vulcanismo é normal, todo mundo já ouviu falar de vulcão. E tectonismo, vocês já ouviram falar de tectonismo? Eu já ouvi falar uma vez num desenho, só que eu não sei o que é. O tectonismo são as forças que vêm do interior da Terra que vai movimentar essas placas tectônicas. E o que é placa tectônica, galera? Outra coisa que eu ouvi falar, mas não... Placa tectônica são as Caramba. placas que ficam, Placa tec- acho que se não me engano, na tectônicas parte são as superior placas da que ficam embaixo Terra. da Terra. Peraí, E alguém tá falando junto. Um falou superior da Terra, o outro falou debaixo da Terra. Decidem aí. As placas tectônicas são o quê? São placas que se mexem debaixo da Terra e em Debaixo da algumas partes Terra? do planeta Eu elas causam falei debaixo da vários Terra fenômenos também. naturais. Tá, beleza então. Vai não é só gravando isso aí. debaixo da Terra, como também debaixo da água. E é ela que A causa gente, os vamos lá. tsunamis. Calma que a gente precisa corrigir uma coisinha que tá um pouquinho errado. Mas tá Tio, um pouquinho desviado do assunto nosso. Oi. placa tectônica não é, como é que chama? Aquela coisa que fica debaixo dos oceanos ou da Terra, que flutua sobre o magma? Quase isso. Tá 90% certo o que você falou. Mas vamos lá. A Terra, nós estudamos isso lá no capítulo 4, ela é formada por camadas. Lembra das camadas da Terra? Sim.
Tá na imagem do livro aí. Vocês estão vendo a imagem do livro, não estão? O livro e um arquivo de Word. Uhum. Tá, esse do arquivo do Word é para vocês anotarem no caderno depois, tá? Eu posso deixar, não sei se vocês estão acompanhando, mas vamos lá. Eu vou deixar aqui que eu vou usar ele para criar uma ideia aqui. Então, eu tenho primeiro o manto interno e depois o manto externo. Desculpa, o núcleo interno e o núcleo externo, certo? Que é esse aqui, ó, esse amarelinho e esse branquinho aqui no livro do computador. No seu, às vezes, é um pouquinho diferente a cor. Eu te Em mandei um vermelho, negócio no chat. Só que eu não sei se tá certo. Tô com branquinho. zona de convergência, zona de subdução, zona de conservativas. Segunda teoria da primeira placa, as placas de são criadas na convergência. Sim. Eu peguei. Eu tinha pesquisado no Google. Tá, mas beleza. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam essa ideia das placas tectônicas aí. Beleza. Então eu tenho na Terra aí o núcleo interno, o núcleo externo, o manto. Depois do manto, eu tenho uma camadazinha aqui, ó, que eu acho que é novo para vocês, esse nome chamado de astenosfera. Tá vendo aqui? Astenosfera. E depois eu tenho a litosfera. Beleza? O que é isso, galera? O que é essa astenosfera? Essa astenosfera é a camada superior do manto, que a litosfera vai deslizar sobre ela. O que é a litosfera? É a camada externa da Terra, certo? É onde que a gente vive, a camada rochosa da Terra. Então, a litosfera é essa crosta terrestre. Litosfera e crosta terrestre vai ser a mesma coisa. A gente tem a Terra, aí dentro da Terra a gente tem o manto. O manto é formado por um material pastoso, que é chamado de magma, né? Então a crosta terrestre é essa capa, essa casca que tem em volta desse magma, beleza? É a parte da Terra que se resfriou e virou rocha. Bacana? Aí, beleza. O que eu tenho no arquivozinho de hoje aqui, que é para vocês seguirem o conteúdo do livro? Eu tenho a crosta terrestre, que é a camada superficial da Terra, e essa crosta terrestre, ela está em constante transformação. Como assim em constante transformação? Quando vocês olham para uma montanha, por exemplo, parece que ela está ali imóvel e sem nenhum tipo de modificação há milhões de anos atrás. Engano de vocês. Essa rocha, essas montanhas, essas serras, elas estão se transformando. É claro que o processo de transformação dessas rochas, ele é mais lento do que o processo de transformação das atividades humanas. Por exemplo, uma montanha ela vai demorar muito mais para se transformar do que um prédio a ser construído. Por isso que a gente divide o tempo em histórico e o tempo geológico. Quando a gente está falando de coisas naturais, de eventos naturais ligados a tectonismo, ligados a transformação de relevo, a gente está falando de um tempo geológico. É um tempo que eu preciso de milhares, milhões de anos para a transformação acontecer. E por que essas transformações vão acontecer aqui na crosta terrestre? Devido a dois tipos de agentes de transformação, que a gente classifica em forças externas e forças internas. O que são as forças externas? São os agentes ligados ao intemperismo e erosão. A gente vai estudar isso posteriormente. O que a gente vai estudar hoje são as forças internas. Cadê que bagunçou aqui meu negócio aqui, ó? Ô tio, sobre aquilo que você falou que a Terra estava em constante transformação, eu vi uma reportagem falando que abriu uma grande... como é que fala? É tipo aquele negócio que abre na África. É uma falha geológica que está abrindo um oceano novo na África. E aí já atingiu a África e estão falando que talvez, não sei se vai acontecer, que a África tem risco de se partir ao meio. Sim, criar um novo oceano. Isso, e criar um novo oceano, né? A gente teria um novo oceano na África ali. Só que a previsão para isso acontecer, por exemplo, é de 1 milhão de anos. É provável que isso aconteça daqui a 1 milhão de anos. Olhe-se para a África e enxerga essa África fragmentada, dividida.
Então, é um processo lento, mas é um processo constante e de transformação. Então, o que a gente vai estudar hoje são as forças internas. A gente tem dois agentes de transformação, duas forças, forças externas e forças internas. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre as forças internas. Então, o próprio nome já diz, né? Por que interna? Porque essas forças elas vão acontecer de dentro para fora do continente. Beleza? São forças, são modificações estimuladas pelos movimentos que a gente chama de movimentos tectônicos. A gente vai aprender isso aí, beleza? Então, aí eu coloquei aqui para vocês vão anotar isso aqui depois. Astenosfera, parte superior do manto, parte menos... peraí. Parte de... Ficou errado aqui. Temperatura menos elevada e consistência maleável. Por que temperatura menos elevada, galera? A gente vai entender isso aqui na próxima página. O certo é que eu tenho um manto, certo? Quem é que fornece o calor para o interior da Terra? Você já viu a imagem de um vulcão? Uhum. Você já viu a imagem de um vulcão em erupção? Já, Aquilo ali parece que está bem quente, não parece? mas tá quente. Muito quente, muito. Chega a Falando 1000 no chat, eu tenho áudio. Imagina derreter uma rocha. Imagina uma temperatura que seja suficiente para que uma rocha possa ser derretida e virar um material pastoso, parecendo um doce de leite, né? Então, é uma temperatura muito grande. E quem é que fornece essa temperatura para aquecer essas rochas? O magma. Magma. Tá, e quem é que aquece o magma? O próprio magma? Não. O centro da Terra. Muito bem, Gabriel. Essa temperatura ela é oriunda do núcleo da Terra. Então, analisa por questões lógicas, pelo que vocês possam imaginar. Onde que vai ser mais quente? Na parte mais próxima do núcleo ou na parte mais distante do núcleo? Na parte mais mais próxima próxima. do núcleo. Muito bem, na parte mais próxima do núcleo. Beleza. Isso aí, galera, o fato de um núcleo fornecer calor para o interior da Terra, criar esse material pastoso e aqui o núcleo ser mais quente, vai criar dentro da Terra uma movimentação. Movimentação de quê? Do próprio magma. O magma vai criar um movimento cíclico chamado movimento de convecção. O que é isso? Olha para vocês verem nessa imagenzinha de baixo aqui. A gente nem vai ler, não, para não. Depois vocês lerem em casa aí. Vocês estão vendo essa imagem da geladeira, na parte de baixo do livro aí? Para ir além? Toda vez que você tem um ambiente de confinamento, onde que existe a emissão de um gás quente ou de um gás frio, vai sempre acontecer uma troca da parte mais alta para a parte mais baixa, dependendo do posicionamento de onde esse material está sendo fornecido. A temperatura está sendo fornecida. Vou explicar melhor. Aí tem uma geladeira. Nessa geladeira tem um congelador, certo? O congelador, se eu abrir, nesse caso, isso é a geladeira dividida em dois compartimentos. O congelador em cima e a parte de alimentos aqui na parte de baixo. Mas vamos supor que seja tudo conectado, certo? O que vai acontecer? O ar frio que está em cima, ele vai descer. Isso é um movimento natural por conta da força gravitacional da Terra. E o ar quente ele vai expandir, ficar mais leve e subir, certo? Quando esse ar quente chega lá em cima e ele encosta no congelador, o que acontece com ele, galera? Onde? Observa a geladeira aqui. Eu tenho um ar frio do congelador aqui, tá vendo? Esse ar frio ele está descendo. Quando ele chega aqui, ele vai ficar Não. mais quente. Por quê? O Porque congelador não vai ser mais um congelador. Tá. Pensa o seguinte. Aqui está o ar frio. Fica morno? Olha só. Quem está fornecendo o ar frio aqui para a geladeira é o congelador que está em cima, correto? Correto? Todo mundo? Sim. Página 5. É página 5, galera. Quando esse ar aqui, ele fica frio, ele tende a descer. Quando ele desce, ele vai ficar mais quente ou mais frio do que o lá de cima?
ele vai ficar mais frio. Quem? Quem fornece o frio... Ah, eu vou dar outro exemplo para vocês. Esquece essa geladeira aqui por enquanto. Vocês já repararam que todo ar-condicionado ele fica na parte de cima da casa? Sim. Sim. O ar-condicionado ele fornece ar frio, certo? Aham. Onde que vocês acham que é mais frio? Lá em cima, com a cara no ar-condicionado ou aqui no chão? Lá na parte do ar-condicionado. Lá em Isso, cima, com a cara socada na frente. exatamente. Só que esse ar que está lá em cima, galera, ele sempre vai descer. Vocês sabiam disso? Porque ele é mais denso. O ar frio ele Tia, sempre vai descer. eu acho Quando que eu ele mais ou desce, menos ele... entendi. Ele Vai desce, ser ele assim, lá em cima, aqui em cima tem o ar frio e lá embaixo tem o ar quente. ele vai se Aí o aquecer porque ar ele está... frio ele vai descer, vai esfriar o magma e depois ele vai subir de novo. Isso, aí ele vai esfriar de novo, ele vai descer de novo, vai aquecer e vai subir. Aí o que está lá em cima ficou mais frio, ele vai descer, e o que está aqui embaixo que ficou mais quente, ele vai subir. Então o ar-condicionado faz isso, galera. Quando o ar-condicionado está lá em cima, ele esfria o ar lá em cima, no teto da casa. Quando esse ar esfria, ele desce. Quando ele chega aqui embaixo, ele vai aquecer mais do que o ar lá de cima. Por quê? Porque a minha fonte de energia fria, a minha fonte fria lá de cima, ela está sempre fornecendo calor. Desculpa, sempre fornecendo frio. Então, quando esse ar desce, ele se afasta do ar-condicionado e vai aquecer um pouco mais. Quando ele aquece, ele sobe. Quando ele sobe, ele vai trocar de lugar. O ar, ele também não ocupa o mesmo lugar que o outro ar. O ar quente, ele vai sendo trocado pelo ar frio e vai acontecer esse movimento cíclico. É exatamente o movimento de convecção que acontece no interior da Terra. O magma que está próximo do núcleo, ele vai aquecer e vai subir. Quando ele sobe, ele vai se afastar da fonte de calor, vai ficar um pouco mais frio. Quando eu falo um pouco mais frio, eu estou falando de maneira relativa, né? Mais frio em relação ao magma que está mais próximo ao núcleo. Então, esse que está em cima, ele vai descer novamente, o que está embaixo vai subir. Então, o que desceu vai aquecer, vai subir, o outro que subiu vai descer de novo. Então, eu vou criar um movimento cíclico, um movimento constante, chamado movimento de convecção. Deu para entender mais ou menos, pelo menos? Sim. Tá. Olha só, é muito importante vocês entenderem isso. Muito importante. Vocês sabem por quê? Porque vários fenômenos dentro da geografia, ele vai acontecer em função desse movimento de convecção. Um outro exemplo que eu tenho disso são chuvas. Acontece isso com ar quente e com ar frio na região equatorial do planeta. Então, vocês precisam entender o que é esse movimento de convecção, que é essa troca de material mais quente por material mais frio. Tá, beleza. Mas vamos continuar aqui no nosso livro aqui, nossa viagem aqui. Vocês vão ler de novo esse material e vão tentar entender o que não entenderam até agora. Beleza, então a gente já sabe que a Terra, a superfície terrestre, ela é composta por camadas, por diferentes camadas. Dentro dessas camadas da Terra, eu tenho características de temperaturas diferentes. Por exemplo, o manto é mais quente, que fornece calor para o núcleo. Desculpa, o núcleo é mais quente, que fornece calor para o manto. No próprio manto, eu tenho uma parte mais aquecida e uma parte um pouco menos aquecida, que é a astenosfera. Depois da astenosfera, eu tenho a crosta terrestre ou a litosfera, que é a mesma coisa. E essa litosfera, eu já suspeito que ela se movimenta, beleza? Mas como que ela vai se movimentar? Aí a gente tem duas ideias, galera. A gente tem duas coisas que a gente precisa aprender para fechar o nosso conhecimento sobre essa movimentação dos continentes aí. A primeira coisa é entender o que é as placas tectônicas, que vocês falaram, né? O que é, enfim, as placas tectônicas? As placas tectônicas são blocos rochosos que vai compor toda a litosfera, certo? Vocês falaram, professor, são placas que ficam dentro da Terra. Na verdade, as placas tectônicas são as placas que compõem toda a parte externa da Terra, né?
eu tenho placas que eu chamo de placas continentais, que são as placas que estão fora da água, né? Que são os nossos continentes, as placas emessas, as porções de terra que eu chamo de emessas, que estão fora da água, que formam os 5 continentes que a gente conhece. E eu tenho as placas oceânicas, que estão abaixo das águas oceânicas, mas que também compõem e formam a litosfera. Então, a litosfera é toda essa casca dura que a Terra tem, certo? O que eu vou ter de diferente entre a placa continental e a placa oceânica é que a placa continental ela é mais grossa, ela é mais densa do que a placa oceânica, beleza? Então, a placa oceânica ela é um pouco mais fina do que a placa continental. Bacana? Mas toda essa parte externa da Terra que forma a litosfera, ela é dividida em placas tectônicas. Mas por que placas tectônicas? É justamente porque essa crosta terrestre, ela não é contínua. Ela não é igual uma bola de sinuca lisinha. Ela é cheia de rachaduras, certo? Ela é cheia ela é toda fragmentada, que a gente chama. É como se, eu sempre vim falando o seguinte, imagina eu pegando um ovo cozido e jogando ele no chão. É provável que, galera, para de riscar a tela, por favor. É provável que essa casca desse ovo cozido, ela não vai se soltar. Ela vai rachar e ficar coladinha nesse ovo cozido. É mais ou menos o que é a litosfera na crosta terrestre. Ela é a crosta terrestre toda unida, né? Porém, toda rachadinha, toda fragmentada, é o que forma as nossas placas tectônicas. Então, a partir dessas placas tectônicas, galera, em 1912, um alemão chamado Alfred Wegener, ele vai desenvolver uma teoria chamada teoria da deriva continental. O que é deriva continental? O que é estar à deriva? É você estar navegando sem rumo, né? Então, a ideia do Alfred Wegener é justamente explicar como que esses continentes que a gente conhece hoje, eles se formaram. Então, ele entende que, a partir da fragmentação dessas placas tectônicas, esses continentes foram se separando ao longo do tempo, certo? Por que ele pensou isso, né? Aqui a gente tem um processo, de fragmentação da Pangeia, né? Então a Pangeia, eu tenho aqui no primeiro mapinha aqui, há 225 milhões de anos, um supercontinente e um único oceano, né? Depois esse continente ele vai se fragmentando. Aí forma primeiro que a Laurásia, depois forma a Laurásia e Gondwana, que são 2 continentes. Depois vai tomando os formatos que a gente conhece, hoje. Beleza? Então, esse aqui é o processo de fragmentação que o Alfred Wegener vai idealizar, vai escrever. Só que uma coisa curiosa é o seguinte, ele pensa o seguinte, ó, primeiro, por que ele pensou que tudo era junto? Analisando aqui, por exemplo, as questões físicas, se eu pegar a costa da América do Sul, eu vou encaixar ela com a África. Se eu pegar a parte leste aqui da América do Norte, ela vai se encaixar mais ou menos aqui na parte norte da África e na porção europeia. Ele vai entender que essas ilhas que vão se formando aqui, ó, são blocos de rocha que foram se desprendendo ao longo da formação, né, dos continentes formatos atuais. Ponto. A outra base da teoria dele são os restos de animais, os materiais fossilizados, tanto vegetais quanto animais, que são encontrados nessas faixas de terra que, teoricamente, eram unidas, né? Eu vou ter porções de vegetação, por exemplo, aqui na costa da África, restos de vegetação, restos de animais, materiais fossilizados, tanto na costa da África quanto na costa da América do Sul. De forma que isso só seria possível se esses dois ambientes aqui estivessem juntos em algum momento da história geológica. Então, essa primeira ideia é a ideia da teoria da deriva continental do Alfred Wegener. Só que, até a década de 40, ele pensou isso em 1912, até a década de 40, essa ideia dele não foi muito aceita.
as pessoas subestimavam um pouco esse pensamento, essa teoria que ele desenvolveu. Por que que as pessoas subestimavam isso? Porque a principal razão, a principal condição da teoria dele, ele ainda não tinha conseguido provar, que era como esses continentes se movimentaram. Tudo bem, a questão física eles se encaixam, a questão geológica está tudo certo, mas como que esses continentes foram sair, que estavam colados um ao outro, e como que eles se separaram? Que força absurda é essa que vai movimentar esses blocos de rocha tão grandes, né? As placas tectônicas. Sim, muito bem. Mas o que essas placas tectônicas têm de especial que elas saem andando por aí? Elas podem fazer terremotos? Elas tremem na base. Mas o que Elas fazem fusão parcial. Não sei. 1960, foi 1940, 1960. Mas tá, como que elas vão fazer isso tudo? Elas vão fazer isso através da fusão parcial. No caso, o magma vai subir, vai atingir as placas tectônicas e elas vão Por que se o magma mexer. sobe? Porque ele é quente? Porque ele é quente. Porque o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Juntando isso tudo que vocês falaram. Porque eu tenho no interior da Terra essa movimentação desse magma que Mostra na página 7, tio. Nós estamos na página 7, sim. Sim, obrigado. Nós vamos criar dentro do interior da Terra, através desse movimento convectivo, através do movimento de convecção da Terra, forças tão grandes que vão ser suficientes para mover essas placas tectônicas, o que a gente vai chamar de tectonia das placas, né? A tectônica de placas, ou forças internas de movimentação das placas tectônicas. Então, em 1960, a gente tem a teoria do Robert Getz, que é a teoria da tectonia de placas, que ele vai conseguir explicar como que os continentes vão se movimentar. Ele vai conseguir explicar que essa força interna de movimentação desse magma, ele vai gerar uma força tão grande que vai fazer essas placas tectônicas se deslizarem por sobre a astenosfera. Então, essa teoria da tectonia de placas, ela vem para contribuir e para confirmar aquilo que o Alfred Wegener escreveu na teoria das placas tectônicas. Então, a gente vai entender que essas forças internas, essas forças endógenas, elas vão criar essa movimentação das placas tectônicas, além também de criar um movimento na Terra, que é um movimento de convecção, que vai aumentar a pressão no interior da Terra, que vai fazer, por exemplo, surgir os terremotos, vai fazer as atividades vulcânicas acontecerem. E as consequências... Obrigado, Helena. As consequências desses movimentos do interior da Terra, elas são diversas para a litosfera. A gente tem a movimentação das placas tectônicas, a gente tem um afastamento dessas placas tectônicas. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui quando era a África e a América do Sul unidas, e elas foram se fragmentando, eu tenho o fundo oceânico ali se dividindo e criando uma cadeia de montanhas no fundo oceânico. Por que eu tenho essa cadeia de montanhas? Porque a partir do momento que essa placa oceânica vai se abrir, o material que está lá dentro ele vai subir. Está no fundo do oceano, ele vai se solidificando. Quando ele vai se solidificando, ele vai formando uma cadeia de montanhas no fundo do oceano. Então, entre o continente americano e o continente africano, entre a América do Norte e a Europa, existe uma cadeia de montanhas, chamada de cadeia mesooceânica, que ela é proveniente, ela surgiu justamente dessa divisão dessas placas tectônicas. Né? Então, o fundo oceânico ele foi se dividindo e o material do interior da Terra ele foi ascendendo a parte mais externa e foi se solidificando, criando essa cadeia mesooceânica. Então, a teoria de placas tectônicas e a teoria da tectonia de placas, elas vão praticamente se juntar. A tectonia de placas ela vai explicar a movimentação das placas tectônicas. Beleza? Então, a gente tem aqui
no livrinho de vocês, um pouquinho da explicação da formação do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele vai se formar justamente quando a América vai se dividir do continente africano e do continente europeu aqui ao norte, certo? Então a gente tem a imagem aqui, seria a progressão dessa divisão, a ruptura da placa tectônica, a ascensão do magma, a invasão, entre aspas, da água por essa faixa aí, que antes era uma faixa continental, e vai virar uma faixa de placa oceânica, certo? Aí lá na imagem 4, a gente tem as duas plataformas continentais, a plataforma africana e a plataforma americana, e no meio eu tenho a cadeia, que eu acabei de falar, que é a cadeia meso-oceânica. A palavra meso-oceânica é justamente isso, meio do oceano, né? A aula já acabou, não, falta 5 minutos ainda, Helena. E deixa eu ver aqui. Tá. Depois tem o movimento das placas tectônicas. Galera, olha só. Tio, por eu que preciso. você falou, meu nome? Ô tio, depois eu Você posso escreveu, não? Que ela acabou? mostrar a imagem. Ah, tá, desculpa. Oi, Ela fica Heloísa. mais ou menos como vai ficar? De quê? Posso mostrar a imagem da África mais ou menos quando ela vai ficar... Pode, Elo, mas só um minutinho, Imaginando. só explicar uma coisinha pra galera. Pessoal, olha só. Eu expliquei para vocês até a página 7, ok? Vocês vão dar um lida desse material de novo para mim. E depois vocês vão continuar lendo até a página 11. E vai tentar fazer essas atividades da página 11 já, tá? Porque na aula seguinte eu vou explicar até a página 11. A gente corrige o que vocês fizeram e dá continuidade aí. Sem perder tempo. A aula de hoje eu acho que foi bem produtiva. A gente não teve muitas interrupções, não. Beleza? O capítulo é um pouco grande, a gente tem que acelerar aí para não perder muito tempo. Tio, acho que bom? a única Tio, coisa posso que mostrar? teve de interrupção Oi, Lô. foi que você Pode. tava Deixa eu cozinhando. descompartilhar aqui. Eu vou fazendo a chamada, tá bom, galera? Beleza. Eu vou fazer a chamada e quem responder e quiser sair, pode ir saindo, tá bom? Gente, deixa eu ficar interrompendo enquanto o tio faz a chamada, porque isso atrapalha. Oi? É porque tem algumas pessoas que às vezes ficam falando durante a chamada e às vezes não dá para ouvir alguém. Pode todo mundo ligar o microfone já, para não demorar muito também, para ficar esperando ligar o microfone. Miau. Anelisa, Presente. André, Presente. Anitta, Presente. Cecília, Presente. Daniel. Presente. Ô, Elô, pode compartilhar se você quiser, tá? Eduardo, Presente. Gabriel, Presente. Gabriela, Nunca Helene. respondo. Gabriela tá aí não, né? Gabriel nunca viu. Ela tá começando a parar de vir, tio. Helene, aham. Presente. Acho que meu Heloísa, Presente. Iago, Tchau, cadê Elô? galera. Iago saiu. Saiu Tá. da... Ô tio, mas é por causa que tá falando aqui que não pode compartilhar a Desde o tela. começo das aulas. Ah, tá. Tá certo aqui, é porque tá... A informação Iago tá... e Vitor saiu. A informação tá depois do meu campo de visão, aqui, por isso que eu não vi. Isabelle, Presente. Isadora, Eu. Jade, Jadi, Tô aqui. Ô tio, eu tô aqui. Jade, Eu tava bebendo água. tá, meu bem, tranquilo. João Pedro, Jardim também tá aqui, tá? Então eu vou sair. tá, João Pedro. Tô aqui. Oi, João Pedro. Lara, Presente. Letícia, Presente. Rafael, Oi, tô aqui. Rafaela, Ramon, Aqui. Rogério, Presente. Sofia. Eu tô aqui. Ei, Sofia, tudo bem? Tiago, Presente. Vitor Lobato. Não, Saiu também. é porque tá fora do campo de visão aqui. Agora eu vou riscar o nome dele. Galera, até amanhã, né? Nossa próxima aula. Não deixe de dar uma lida no material lá não, tá bom? Pra gente adiantar nossa aula aqui, nossa vida aqui. Ô tio, mas aqui tá falando que você desativou Por quê? pra compartilhar a tela. Ah, tá.
Você quer compartilhar ainda? Peraí. Ô, Elô, traz na próxima aula, tira a imagem printadinha já, que a gente começa na aula na manhã, só tem 5 pessoas que mostram todo mundo. É interessante as imagens. Hip Raptex. Tchau, galera. Beijos. Até amanhã. Tchau. Ô, tio, é pra grifar o que é? E a Pode gente... grifar. Sempre, galera. Toda vez que vocês usarem um livro, o que vocês acharem interessante e importante, vocês grifam. O que vocês tiverem dúvida, vocês marcam a interrogação, ou para vocês me perguntarem, ou para vocês pesquisarem. Sempre façam isso, mesmo que a gente não pede para fazer, tá bom? Sempre façam isso. Grifem o que vocês entenderem que é interessante e marcam a interrogação para vocês ou me perguntarem ou pesquisarem depois. Bacana? Beleza. Não deixe de marcar, que vocês vão esquecer de me perguntar se vocês não marcarem. Tchau, até amanhã. Tá, tchau, tio. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau.